Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então começar agora o tomo 2 do livro La Naturaleza e suas Causas, do Padre Álvaro Calderon. Bom, então vamos começar aqui, deve dar mais uns 2 ou 3 vídeos. A natureza serve à arte. O homem usa coisas naturais, tanto como sujeito material de suas obras, ex et in eis, quanto como instrumento de suas operações, per eais. No primeiro caso, ele se aproveita das capacidades passivas das coisas naturais e no segundo, de suas propriedades ativas. O artificial chega contingentemente ao natural. A forma artificial que o homem dá às suas obras não é, como tal, natural ao material usado e, portanto, é algo que chega a ele não necessariamente, mas contingentemente. A madeira usada pelo carpinteiro pode ser moldada em uma cadeira ou em uma mesa. Ambas as formas dependem dela. Mas quando o artesão usa os mesmos princípios ativos da coisa manipulada, como é o caso do médico, que se baseia nos recursos curativos do próprio corpo do doente, ele o faz de maneira não natural. A necessidade de dar tal forma artificial a tal material reside na intenção do artesão com base no fim que ele busca. É necessário dar à madeira a forma de uma cadeira, se o que se busca é sentar. Na arte, então, há forma e matéria, agente e fim, e também necessidade, mas todos distintos do natural, embora o que nos interessa agora seja a matéria. Mas dissemos não porque a madeira para móveis existe antes mesmo de haver carpinteiro em carpintarias. A realidade do material artificial depende, então, de um ato e de dois poderes. A. Da existência atual de uma certa utilidade, que é a finalidade do artefato. B. Da possibilidade do homem do aço se tornar artífice com suas ferramentas, poder ativo. C. E das possibilidades da coisa natural receber forma artificial, poder passivo. O material artificial, portanto, é uma coisa natural potencialmente passiva ao artefato, que depende do poder ativo da arte, ambos existindo em sua ordem para uma utilidade atual. Antes que o homem existisse na Terra, não fazia sentido falar de árvores como material para móveis, já que não só não existia ninguém que pudesse fazê-las, mas ninguém sequer precisava delas. Os componentes eletrônicos incluem diodos e transistores, resistores e capacitores, fixos ou variáveis. Um circuito integrado não pode ser chamado de elemento, porque não é uma forma básica, mas sim composto de muitas partes elementares. Os fios têm um uso mais amplo do que na eletrônica, o estanho é um material. Definimos a arte como a razão correta para o que deve ser feito, recta ractio factibilium, uma das 5 virtudes intelectuais. O verdadeiro artesão, portanto, sabe explicar o que faz, ao contrário de alguém que possui conhecimento empírico simples, que sabe como fazer as coisas, mas não consegue dizer por que as coisas se fazem daquela maneira. O agricultor sabe por experiência qual terra é boa para o plantio de batatas, enquanto o engenheiro agrônomo sabe por que uma terra é boa ou ruim para batatas, dependendo se ela contém uma certa quantidade de nitrogênio ou ferro, e portanto também pode fazer algo para melhorá-la. O sujeito de uma mudança, dissemos, é aquilo que permanece durante a mudança, sem ser alterado como tal, enquanto a matéria, ex qua et in qua, também permanece, mas sendo aquilo que é propriamente alterado na mudança. O mármore é mais matéria do que o sujeito à configuração da estátua, enquanto a água é mais sujeito do que a matéria ao aquecimento. Ambas são mudanças acidentais, a primeira artificial e a segunda natural. O mármore é um corpo extenso e, em sua noção comum, a extensão aparece como um aspecto essencial, de modo que as figuras de extensão, bloco ou estátua, parecem afetá-lo naquilo que ele é. A água, por outro lado, é apresentada à experiência comum como fria, morna ou quente, de modo que fica claro para qualquer um que a temperatura não a afeta como tal. O mesmo não acontece com os metais, como acontece com o mármore e o granito, pois eles podem ser fundidos, e então fica mais claro que as figuras de sua extensão são distintas de sua própria substância. Portanto, o bronze de uma estátua fundida é considerado mais como um sujeito não modificado do que como uma matéria modificada. A matéria própria da mudança acidental é, por um lado, aquilo que permanece sobre mudança e, nesse sentido, merece ser chamado de sujeito da mudança, mas, por outro lado, é aquilo que, ex qua et in qua, a mudança ocorre. A forma ou perfeição, então, que é adquirida na mudança, afeta esse sujeito como tal. No termo aquo, consideramos a matéria sujeito como privada da forma a ser adquirida, e no termo adquem, consideramos a matéria sujeito como formada. Para entender melhor, consideremos os dois exemplos mencionados acima. No aquecimento da água, a matéria no ponto final, aquo, não é água fria, pois ela não permanece fria durante toda a mudança, mas sim água capaz de calor. Na metade do aquecimento, a matéria dessa mudança não é água morna, mas a própria água capaz de calor e frio. No ponto final adquem, a matéria não é água quente, pois não foi a água quente que fez essa mudança exco, mas novamente água capaz de frio, morno e calor. O que é permanente no movimento de aquecimento da água é, então, a água fria, nem morna nem quente, mas aberta a ser fria, morna ou quente.
isto é, água indeterminada em termos de calor. Se nos referíssemos à água fria, morna ou quente, não poderíamos mais dizer que é ela que permanece e é o sujeito de toda mudança do aquecimento, uma vez que a água fria existe apenas no início, a morna no meio e o quente no final do movimento. Atenção! A matéria também não é água em sua substância, isto é, em seus elementos essenciais, porque o frio ou calor não afeta substancial e essencialmente, mas sim a água na medida em que tem a capacidade de diferentes graus de calor. E agora vamos apontar a novidade de nossa descoberta. A água, indeterminada em termos de calor, é algo que não pode existir por si só como tal, uma vez que a água sempre existe a uma certa temperatura. Antes de refletir mais sobre isso, passemos a outro exemplo. Se considerarmos agora a mudança no mármore de Carrara de um bloco para uma forma de Moisés, sob a ação do cinzel de Michelangelo, o sujeito ou material dessa mudança é o mármore que finalmente termina em sua superfície externa sobre a figura de Moisés e que era previamente contínuo com o restante do mármore que constituía o bloco. Mas a realidade permanente não é um mármore com uma superfície cinzelada, o que ocorre apenas no final, nem um mármore com uma superfície em continuidade com mais mármore, o que ocorre apenas no início, mas um mármore contido sobre a figura de Moisés, com seus limites abertos a estar em continuidade, com mais mármore ou descontínuos pelo cinzel. A quantidade de mármore que permanece é real e os limites exatos da estrutura cristalina que estava no bloco e permaneceu em Moisés poderiam ser indicados, mas evidentemente, para uma estrutura cristalina, estar em continuidade não é o mesmo que terminar em um corte e ela não pode existir em uma forma ou outra. Portanto, embora o sujeito da mudança seja certamente algo real e distinguível, ele não pode existir como tal sob a indeterminação superficial que tem como sujeito da mudança, mas deve necessariamente existir sob continuidade, ou sobre corte, ou sob uma certa proporção de corte e continuidade. O físico moderno sorri diante do que considera sonhos de uma metafísica ultrapassada. O aquecimento da água, ele condescende em explicar, não consiste em qualquer matéria aquosa indeterminada recebendo uma forma calórica, mas sim tem como objeto um certo número determinado de moléculas de água que aumenta a velocidade média de sua agitação. E a estrutura cristalina das várias moléculas que compõem o mármore é mantida no lugar por forças elétricas que são superadas pela estrutura mais rígida do cinzel. Onde há indeterminações ontológicas aqui? Todos os elementos desse processo são perfeitamente determinados em sua natureza e propriedades. A maravilhosa complexidade da matéria que a física moderna revelou não altera em nada a validade do nosso argumento. Sem distinguir, por ora, a unidade substancial da estrutura cristalina do mármore e da água líquida, unidade que esta última perde no estado gasoso, vamos simplesmente salientar que muitas coisas mudam nas moléculas de água com menor ou maior agitação, como pode ser visto por todas as propriedades que dependem da temperatura. Bem, nesse conjunto de moléculas, há algo que permanece o mesmo e idêntico à medida que a agitação aumenta, e algo que de fato muda, é aqui que devemos conduzir toda a nossa análise. E o mesmo vale para as moléculas de mármore, que têm uma realidade diferente quando estão no meio de uma estrutura cristalina do que quando estão em sua borda. Se mudanças acidentais são o domínio da tecnologia, mudanças substanciais são o domínio da química, que, embora a mentalidade moderna tenha perdido seu apetite por conhecimento e valorize apenas o que é útil, não uma arte prática, mas uma ciência especulativa, por direito próprio, ainda que com enormes aplicações práticas que mudaram a vida moderna. O químico é especialista em distinguir substâncias mais simples encontradas na natureza e em descobrir suas transformações e combinações. A explicação química por excelência é aquela que reduz muitas propriedades das substâncias complexas às substâncias mais simples que as compõem, ou seja, as que chamamos de elementos. Teremos um capítulo em que examinaremos a química sob a perspectiva de um físico. Por ora, estamos interessados apenas em analisar a transformação substancial mais simples, a de dois elementos que se combinam em uma substância mista, do ponto de vista da matéria. Consideremos um caso bem conhecido, o da combinação de hidrogênio e oxigênio na água e também o da decomposição da água nesses dois elementos. Como o comportamento dos gases sugere que cada molécula é uma substância independente da outra, temos aqui uma das transformações substanciais mais simples. Uma molécula de oxigênio mais duas de hidrogênio é igual a uma molécula de água. Uma observação química final para explicar esse processo foi determinar que cada molécula de oxigênio e hidrogênio é composta por dois átomos idênticos, portanto a composição foi determinada da seguinte forma: 1O2 mais 2H2 igual a 2H2O. O que aconteceu foi então que a molécula de oxigênio foi dividida em seus dois átomos e cada um deles se combinou com os dois átomos de cada molécula de hidrogênio, formando assim duas moléculas de água com 3 átomos cada. Mas o mais interessante se notar em tudo isso é que a mudança entre oxigênio e hidrogênio separados e água é uma mudança verdadeiramente substancial. O químico é especialista nisso e nos garante que essas três são substâncias essencialmente diferentes.
Cada uma delas tem um conjunto de propriedades absolutamente diferentes e em muitos aspectos contrárias. Além disso, se você unir fisicamente um volume de oxigênio com 2 volumes de hidrogênio sem união química, você não terá 2, mas 3 volumes de uma mistura gasosa altamente explosiva que não tem nada a ver com água. Um pouco de vapor de água permanece após a explosão das moléculas que se combinaram. Quando eles se unem na água, o oxigênio deixa de ser oxigênio e o hidrogênio deixa de ser hidrogênio, tornando substâncias essencialmente diferentes. O que dizemos sobre a formação da água também deve ser dito sobre inúmeras outras combinações possíveis, como a do cloro e do sódio no sal de cozinha, cloreto de sódio. É bom adicionar uma pitada de sal à comida, mas não é nada bom adicionar uma pitada de cloro, o primeiro gás venenoso usado na Primeira Guerra Mundial, mais outra pitada de sódio, que reage violentamente com a água e forma soda cáustica. A arte imita a natureza. Assim como os elementos artificiais são materiais das construções humanas, os elementos naturais são material das composições da natureza. Assim como uma ponte pode ser construída com 3 pedras unidas pelas forças de seu próprio peso, também a molécula de água é construída pela ligação das forças eletromagnéticas de seus átomos. Os elementos são certamente a matéria ex-qua do composto, mas também parece necessário dizer que eles são a matéria in-qua, porque os átomos de hidrogênio e oxigênio são alterados no composto, mas não destruídos, retendo sua estrutura fundamental e muitas de suas propriedades. Isso é comprovado principalmente porque, quando o composto é corrompido, os mesmos elementos são recuperados, assim como as pedras permanecem quando a ponte é destruída. É verdade que os corpos podem ser divididos em partes tão pequenas que a mistura física de várias delas pode parecer, à observação superficial, uma única substância com propriedades intermediárias. O granito, por exemplo, é uma mistura de pequenos cristais de feldspato, quartzo e mica, mas é claro que se trata de uma mistura física, visto que as pequenas partes dessas substâncias retêm todas as qualidades de suas espécies. O mesmo pode ser dito do sal dissolvido em água e de muitas outras misturas. Mas a mistura química certamente envolve uma mudança substancial pela qual os elementos deixam de ser a mesma substância e se tornam como parte de uma terceira. Os 2 átomos de hidrogênio na molécula de água não são a substância hidrogênio com qualidades acidentalmente alteradas, pois retém apenas traços das propriedades do hidrogênio. Pensar nos átomos como tijolos de moléculas diferentes, que como os tijolos de uma casa, permanecem fisicamente distintos, implica uma mentalidade muito pouco científica, dominada pelo mecanicismo, que só se preocupa com a extensão. Porque as propriedades que são mais preservadas em mudanças substanciais nos corpos são aquelas ligadas à quantidade ou ao arranjo espacial das partes, que, como diremos, segue mais de perto a matéria, enquanto as outras qualidades, que surgem a forma e a essência da coisa, mudam completamente. Nem a química nem a física, especialmente com as observações da física quântica, nos permite considerar os átomos nas moléculas como substâncias completas ligadas por forças eletromagnéticas simples. Os elementos na mistura, então, não permanecem em sua substância, mas deixam de ser o que são, suas partes se tornando parte de uma substância diferente. Isso explica suficientemente os argumentos para objeção, como as estruturas quantitativas de suas partes permanecem de uma certa maneira, a mistura retém certas potencialidades dos elementos que a compõem, e quando ela decai, as substâncias elementares são reformadas mais facilmente do que qualquer outra coisa. Aristóteles sustentava que a primeira matéria da mudança substancial era algo completamente indeterminado, nem substância, nem quantidade, nem qualquer entidade determinada. Mas ele parece ter se resignado a isso, porque não conseguia conceber que os elementos que compõem substâncias complexas não fossem simples, mas por sua vez compostos de partículas elementares. Os antigos identificavam 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e as consideravam completamente simples, de modo que, quando a terra se liquefazia em água e a água evaporava no ar, havia uma mudança de uma coisa de essência simples para outra de essência absolutamente diferente. Portanto, eles não tinham escolha a não ser imaginar, como princípio permanente, uma possibilidade pura de ser qualquer coisa, sem qualquer determinação entitativa. Mas essa possibilidade pura, que Aristóteles chamou de matéria-prima, parece ser mais uma questão de imaginação do que um princípio real. Os elementos, na realidade, não são essências simples, mas sim compostos de partículas elementares. A molécula de hidrogênio é composta por 2 partes com estrutura semelhante. Átomos que, por sua vez, são compostos de partículas elementares distintas, prótons, nêutrons e elétrons. O que evidentemente permanece uma transformação substancial de oxigênio e hidrogênio na água. Para continuar com o exemplo, são essas partículas que no termo aqua constituem as moléculas de oxigênio e hidrogênio separadamente e no termo adquem constituem a molécula de água. Essas partículas parecem ser os verdadeiros materiais de construção das coisas. Partículas elementares, então, em relação à mudança substancial, podem ser consideradas em 3 estados: como parte integrante da molécula inicial, como uma partícula com uma existência separada e como parte integrante da molécula final.
Para que o oxigênio se combine com dois hidrogênios, a molécula de O2 deve se dividir, produzindo um íon de oxigênio eletronegativo que atrai a molécula de H2. O oxigênio, então, existe primeiro como um componente da molécula de oxigênio, depois como um íon negativo e, em seguida, como componente da molécula de água. Ora, em nenhum desses três estados, o átomo de oxigênio é exatamente o mesmo, assim como o galho que brota da videira, não o mesmo que o galho cortado, que seca se deixando assim, ou o galho enxertado em uma videira diferente, que agora compartilha a vida de outra planta. Portanto, o que realmente permanece como matéria durante toda a mudança substancial não é o oxigênio como parte da molécula de oxigênio, nem o íon de oxigênio, nem o oxigênio como parte da molécula de água, mas sim deve-se dizer que é uma certa realidade comum que está aberta a qualquer um desses três estados, como uma parte permanente daquela parte que chamamos de oxigênio, que por sua vez tem três partes mutáveis, o que implica estar em um ou outro desses três estados. Ora, com Aristóteles, chamaremos de matéria-prima aquilo que permanece como matéria em mudança substancial, porque assim como a indústria chama de matéria-prima aquilo que não recebeu nenhuma modificação artificial, também na física chamaremos de matéria-prima aquilo que não tem determinação natural, como disse Aristóteles. Abre aspas, entendo por matéria aquilo que em si não é nem alguma coisa, nem quantidade, nem qualquer uma daquelas coisas que determinam o ser. Fecha aspas. O sujeito de um movimento que ocorre segundo a qualidade pode ser substância e quantidade, mas não qualidade, pois qualidade é precisamente aquilo que muda nela. Mas o sujeito ou matéria de uma mudança segundo a mesma substância também não pode ser substância, pois é precisamente aquilo que muda que a faz ser esta ou aquela substância. E se não pode ser substância, com maior razão não pode ser quantidade ou qualidade, uma vez que os acidentes dependem essencialmente da substância da qual são acidentes. A matéria-prima, portanto, é algo real, pois algo verdadeiramente perdura na mudança substancial, mas diferentemente do sujeito da mudança acidental, essa realidade em si não é nada determinada, nem substância nem acidente. Essencialmente, é pura abertura existir sobre a forma substancial do terminus a qua ou sob sua privação, pois não a possui no terminus a quem, e existir sobre a forma substancial do terminus ad quem ou sob sua privação, pois não a possuía no terminus a qua. Podemos agora dizer que, de todas as coisas reais, completas ou incompletas, a matéria-prima é a realidade mais baixa. Se já dissemos do sujeito da mudança acidental que ele não pode existir separadamente em si mesmo porque é ontologicamente indeterminado, com muito mais razão devemos dizer o mesmo da matéria-prima porque ela é pura indeterminação. E devemos acrescentar algo. Da matéria da mudança acidental, poderíamos pensar que ela só existisse sob a privação da forma acidental, visto que em si mesma é uma substância determinada, mas da matéria-prima não podemos pensar que ela exista sob a privação de toda a forma substancial, porque então ela não teria um modo de ser determinado, mas deveria sempre e necessariamente existir na forma de alguma substância. Portanto, deve-se afirmar que a matéria-prima não é ordenada à existência de maneira imediata, mas sim imediatamente ordenada à forma e através da forma à existência. A matéria, abre aspas, de São Tomás, abre aspas, não pode existir entre as coisas naturais sem ser formada por alguma outra forma. Pois tudo o que se encontra nas coisas naturais existe em ato, o que a matéria só tem através da forma, que é seu ato. Portanto, não tem como ser encontrado sem forma nas coisas naturais. Fecha aspas. Podemos dizer então, reorganizando a definição, essa matéria é o princípio intrínseco a partir do qual algo se torna per se como sujeito. Principium intrinsecum. Preferimos usar princípio intrínseco como um gênero por três razões. Primeiro, porque distinguimos os elementos da mudança buscando o que se entende por natureza, que é um certo princípio intrínseco do movimento, de modo que dizemos que matéria-prima pertence à ordem dos princípios naturais. Segundo, para salientar que não se trata de uma coisa como uma entidade completa, mas sim de algo que faz parte do ser natural como princípio. Finalmente, para distinguir a matéria de outros princípios extrínsecos, especialmente os princípios ativos, que também poderiam ser entendidos como princípios ex qua, mas que nem sequer são necessariamente naturais. Ex quo aliquid fit. Com essa partícula distinguimos a matéria da forma, que, como veremos, é também um princípio natural intrínseco, mas não é ex qua. 2. Duas coisas são ditas. Primeiro, que embora a matéria seja um princípio intrínseco que constitui a entidade já feita, in factum esse, ela está, no entanto, necessariamente relacionada à mudança ou fieri, porque mesmo que a entidade material tenha surgido por criação ex nihilo, a presença intrínseca da matéria implica que ela pode mudar, uma vez que está sempre aberta à privação da forma. Segundo, que um princípio permanente de mudança, uma vez que constitui a entidade do termo ad quem, da mudança, mas já não existia no termo a qua vel ex qua.
Per se. Ao dizer que algo é feito da matéria per se, et non secundo accidentes, distinguimos o princípio material da privação, que também é um princípio ex qua, e em certo sentido intrínseco, mas acidental. É um princípio ex qua, porque se a privação não ocorresse no termo ex qua, a forma dificilmente poderia ser nova ao final do movimento. Mas embora seja um princípio per se infiere, não é um princípio per se in facto esse, uma vez que o ser material poderia ter sido feito pela criação ex nihilo e nem mudança nem privação jamais teriam ocorrido. Embora também possamos considerá-lo um princípio intrínseco, uma vez que a matéria está sempre aberta a uma forma ou outra e, portanto, sempre em privação de alguma forma, mas repetimos, essa privação lhe pertence per accidens, na medida em que o ser material é considerado em relação a alguma outra mudança. Ut subjectum. Essa partícula é o que pode ser considerado uma diferença específica, visto que toca no que a matéria tem de próprio em sentido estrito, visto que nenhum outro princípio é como um sujeito. Preferimos dizer, abre aspas, como um sujeito, fecha aspas, e não diretamente subjectum, como Aristóteles, porque a matéria-prima, diferentemente da matéria da mudança acidental ou segunda, não tem essência ou quididade determinada, e não é estritamente apropriado chamá-la de sujeito, termo próprio da substância. 3. Se a definição segundo quid fosse aplicada à matéria segunda, esse termo se aplicaria mais apropriadamente a ela. Uma análise mais aprofundada, não mais domínio de pessoas comuns, mas de mentes mais cultas, ainda que sem pretensões filosóficas, mostra que o que dá à realidade a possibilidade de ser são dois tipos de princípios. Acima de tudo, e por óbvia necessidade, algum princípio ativo capaz de atualizar a possibilidade. Mas também, e como que por uma necessidade de fato, algum princípio passivo capaz de se revestir da nova realidade. Qualquer pessoa sem teto deseja a casa possível, mas a pessoa reflexiva pergunta quem a constrói e de quê. O real do ser em potência, que nos leva a distingui-lo do simples não ser, exige então em certa correlação entre uma potência ativa e uma potência passiva. Mas, com a ajuda de Aristóteles, demos um segundo passo no aprofundamento de nossa análise da possibilidade do ser, distinguindo os três princípios da mudança. E, embora essas distinções sejam evidentes, elas não são codiar homines, nem apenas codiar eruditos, mas codiar incipientes sapere. Agora começa verdadeiramente o exercício do intelecto filosófico. Esta é a porta para a filosofia e as noções de matéria e forma são suas portas. A resolutio do ser móvel, em seus princípios, nos leva a dar às noções de potenciato, se não um significado totalmente novo, pelo menos um muito mais preciso e inovador. Essa é a história inevitável das noções comuns muito amplas, com as quais começamos a entender as coisas, que têm uma razão comum, que não é unívoca, mas análoga, que se distingue de maneiras proporcionais ao original, mas essencialmente diversas. Torna-se evidente, para aqueles que a consideram como filósofos, que o que se entende como potência passiva é a propriedade da matéria como tal, isto é, como o princípio permanente da mudança. Se entendemos a possibilidade de algo ser como uma abertura ao ser, é o sujeito material que possui essa abertura em si mesmo, pois nele se dá a forma pela qual os seres vêm a ser em ato, e nele a ausência de forma não é pura negação, não ser, mas privação, a negação do que lhe é possível ser. E se a matéria merece ser chamada de potência passiva, a forma, como explicaremos mais adiante, merece ser chamada de ato, pois o que é possível na matéria pode vir a ser em ato por meio da forma. As noções comuns de estar em potência e estar em ato são alcançadas a partir da experiência da mudança. Estar em ato é entendido como o ser completo que existe atualmente após a mudança, por exemplo, o urso pequeno ou a água quente. Estar em potência passiva é entendido como o ser completo do qual a água é feito, considerando antes da mudança, por exemplo, o urso pai ou a água fria. Essas são duas noções contrárias, visto que estar em potência remove estar em ato e vice-versa. A noção filosófica de potência, por outro lado, que se identifica com a matéria, não é entidade completa, mas uma parte ou princípio que não pode existir por si só, ou que não é fácil de compreender e ocorre não apenas antes da mudança, mas também depois, pois é um princípio permanente. Algo semelhante ocorre com a noção filosófica de ato, que se identifica com a forma, que também não é uma entidade completa, mas uma parte, e que, embora ocorra apenas ao final da mudança, não elimina a potência, mas atualiza ao se compor com ela. Estas não são noções contrárias, mas correlativas. Objeção. Como nossos sentidos só se apresentam a seres completos, que são ou não são, temos uma forte tendência a cair no paradoxo parmenidiano, identificando o que há nos seres em ato e entendendo os seres em potência como pura privação do ser, isto é, como não ser, que existe apenas na razão e não na realidade.
Assim, parece a muitos que a potência da matéria deve ser entendida apenas como a pura possibilidade que a razão descobre sobre todas as coisas que podem vir a ser nela devido às várias potências ativas que poderiam agir. De acordo com essa forma de compreensão, a matéria é uma coisa real por aquilo que possui como seres em ato, como sujeito substancial em mudança acidental ou como substância anterior em mudança substancial. Mas dizemos em potência, entre aspas, de acordo com as privações que a razão pode compreender nela. A potência pura, entre aspas, portanto, que é pensada como sujeito da mudança substancial, nada mais seria do que a privação da nova forma substancial associada à substância que é dada no termo aquo. Parece ridículo considerar como algo real, no tronco de uma árvore caída na floresta, todas as formas caprichosas que a arte do carpinteiro poderia extrair dele. E se alguém não acha correto que nos referimos às formas artificiais, aquelas que os poderes naturais podem lhes dar, não são menos caprichosas, como ser roída por formigas, queimada por raios ou digerida por fungos, o que a madeira de uma árvore sabe de todas essas possibilidades? Resposta. No entanto, formigas não poderiam fazer serragem de uma pedra, nem raios poderiam queimá-la, nem fungos poderiam digeri-la. Nem o carpinteiro escolhe a árvore puramente por capricho, mas porque sua madeira está aberta ao trabalho, nem extrai dela nenhuma forma, mas apenas aquelas que sua consistência e tamanho permitem. E com relação a todas essas transformações, o que resta da árvore é verdadeiramente diferente. A questão é que a privação, considerada em si mesma, é certamente um ser da razão. Mas distingue-se do puro não ser na medida em que é negação e um sujeito apto. A potência da matéria não se identifica com a negação da forma própria da privação, mas com a aptidão que tem como sujeito tanto a forma quanto a privação. Ao contrário das serras da formiga ou do carpinteiro, a madeira de uma árvore tem a aptidão de existir inteira em continuidade ou de existir dividida em partes mais ou menos grandes. Sem essa aptidão ou abertura do sujeito material, indeterminado quanto ao ter ou não forma, a forma não poderia existir, nem poderia haver qualquer discussão prévia sobre a privação. Certamente, a potência da matéria não pode ser definida sem considerar o poder ativo que pode atuar nela, mas depende não apenas do poder ativo, mas também das margens oferecidas pela abertura do poder passivo da matéria. Em relação às formas artificiais, que existem apenas na mente do carpinteiro, o poder da madeira não pode ser considerado natural, mas sim artificial, mas o poder natural é a aptidão para ser cortado sem mais delongas. Objeção. Aristóteles defende a distinção entre matéria e privação, comparando a potência da matéria com a função materna. Abre aspas. Uma delas, das duas coisas que são natureza, permanece, isto é, a matéria, sendo juntamente com a forma uma concausa das coisas que vêm a ser, como se fosse uma mãe. Fecha aspas. E o mesmo faz São Tomás. Abre aspas. Essa natureza que atua como sujeito, isto é, a matéria, é uma causa, juntamente com a forma, daquelas coisas que são feitas de acordo com a natureza, ad modum matris, pois assim como a mãe é a causa da geração in resciendo, assim também o é a matéria. Fecha aspas. Ora, a mãe coopera ativamente na concepção da criança e não meramente passivamente, visto que a potência geradora pertence às virtudes da alma vegetal, que são ativas. A aptidão da matéria para a forma parece, então, ser uma certa virtualidade latente que coopera com a potência ativa para a produção da forma completa. Se a madeira é um material adequado para o fogo, é por causa de certas substâncias combustíveis que a compõem e que, ativadas pelo fogo externo, tornam-se capazes de produzir fogo. Se o aço é útil para serrar, é porque a dureza de sua substância é capaz de receber adequadamente a forma vazada. Se um urso polar nasce de um ovo, isso se deve em parte à estrutura de seu DNA. Tanto nas mudanças acidentais quanto nas substanciais, a aptidão da matéria para a forma parece residir em sua atualidade como uma iniciação da forma ou como um adjuvante da potência ativa como instrumento. Resposta. É natural que as potências ativas intrínsecas da substância, ex qua, quando ocorre mudança substancial, ou in qua, quando ocorre mudança acidental, cooperem de alguma forma com as potências ativas, que atuam de forma para produzir a forma, seja como causas dispositivas ou instrumentais, ou como princípio de resistência ou oposição, ou como causas principais, como quando um médico sangra para que o próprio corpo reaja curando o paciente. Mas o físico deve analisar cada passo para distinguir os princípios ativos em ação do princípio passivo ou material, cuja intervenção na mudança é essencialmente diferente. Porque, como será melhor explicado posteriormente ao tratar das causas, as potências ativas são princípios em ato e perfeitos que explicam a atualidade e a perfeição da forma, enquanto a potência passiva é um princípio na forma de um sujeito permanente. Ora, é contraditório atribuir o menor indício de forma ao sujeito que se define por sua indiferença à forma e à privação.
Supor que o sujeito passivo oculta a forma, como queria Anaxágoras, ou uma certa participação nela implica, na mesma medida que essa participação, negar a realidade da mudança. Se a água é capaz de passar do frio para o quente, porque o calor está oculto sobre sua forma fria, então, quando aquecida, nada muda nela, apenas revela outra de suas faces. 4. Qual é a potência da matéria? A matéria nada mais é que o sujeito permanente da mudança. Ela nada mais é, isto é, não possui uma forma latente ou incipiente em si mesma, mas a recebe graças à eficiência de potências ativas. Mas ela nada menos é, isto é, não recebe forma como o recipiente recebe seu conteúdo, mas como um verdadeiro sujeito da mudança, a forma é efeito dela e derivada de suas possibilidades como matéria. A verdadeira compreensão da potência da matéria em relação à forma, então, é explicada pela conjunção dessas duas funções, a edução e a recepção. Assim dizemos, forma educitur de potentia materiae et receptur in potentia materiae. Cada uma dessas funções, entendidas separadamente, poderia levar a um dos erros mencionados acima. Dizer que a forma é deduzida da matéria poderia levar a pensar que ela está latente nela. E dizer que a forma é recebida na matéria poderia ser entendido como sendo colocada dentro dela, como se tivesse vindo de fora. Em ambos os casos, a compreensão de uma verdadeira mudança se perde, pois no primeiro caso, o sujeito não muda porque já está mudado, e no segundo, não muda porque a forma não modifica em si. Deve-se entender, então, que a forma é deduzida da potência da matéria, sendo ao mesmo tempo recebida da eficiência das potências ativas, e que a forma é recebida na matéria, sendo ao mesmo tempo deduzida das suas possibilidades como sujeito. A forma dá ao ser, a matéria, por outro lado, o recebe. As formas naturais são recebidas na matéria-prima. As formas são recebidas na matéria de acordo com a capacidade da matéria. Antes de receber a forma, a matéria é potencialmente capaz de muitas formas, mas quando recebe uma, é terminada por ela. Claro, é uma realidade difícil de entender, mas agora somos capazes de fazê-lo. Os seres naturais, na medida que são capazes de mudanças substanciais, baseiam-se num princípio de aptidão e abertura para ser substancialmente outra coisa. Talvez qualquer coisa natural, isso deve ser investigado, o que parece absolutamente necessário para que os poderes ativos naturais produzam uma nova substância, assim como a madeira é necessária para um carpinteiro fazer seus artefatos. Porque os agentes naturais não parecem capazes de produzir algo ex nihilo e devem agir sobre um sujeito existente e modificável. Ora, a matéria-prima é esse sujeito último, o primeiro fundamento de todos os seres naturais, cuja essência e entidade consistem precisamente na pura abertura e modificabilidade às várias formas substanciais. Assim como a madeira é a matéria-prima secundo quid no universo da carpintaria, aberta a todas as formas de arte, assim também temos a matéria-prima simpliciter, o poder puro, mais real, que governa todas as formas substanciais do universo natural. E assim como não há carpinteiro que possa trabalhar sem madeira, parece não haver poder natural ativo que possa gerar algo sem o poder passivo da matéria-prima, o fundamento indeterminado, mas necessário de todos os seres naturais. Essas necessidades de uma linhagem realista, que impeça a crença de que a matéria-prima seja um puro não-ser, levaram esses aristotélicos a distinguir dois novos modos da noção de ato, o ato formal e o ato intitativo. Munidos dessa distinção, eles entendem que a matéria não é considerada um ser potencial, como se lhe faltasse existência e estivesse em potencial para ela, mas apenas porque lhe falta uma forma informativa, que é chamado de ato formal, e não porque lhe falta existência, que é um ato intitativo. Mas, embora nossa maneira de conhecer nos leve a crer que tudo que é dito e compreendido sobre alguma forma de ser, e portanto, não tenhamos escolha senão reconhecer que a matéria-prima possui uma certa entidade e é, de alguma forma, um ser é, no entanto, absolutamente inapropriado atribuir-lhe existência e atualidade em si mesma. A pura potencialidade ou possibilidade da matéria-prima não existem nem é, na verdade, nada, exceto em alguma forma substancial. Precisamente, a análise da mudança substancial nos leva a sustentar que não há ser em ato sem forma, portanto, falar de um ato entitativo da matéria nos leva de volta à posição dos primeiros físicos que confundiam matéria e substância, negando a mudança substancial. Abre aspas. Onde quer que a matéria seja posta como sendo em ato, não faz diferença dizer a matéria e a substância da coisa. Assim, os físicos antigos, que postulavam que a matéria primária das coisas corpóreas era um certo ser em ato, diziam que a matéria era a substância de todas as coisas, assim como a substância das coisas artificiais nada mais é que a sua matéria. Fecha aspas. Juan de São Tomás sustenta que, abre aspas, a matéria só se diz inata e incorrupta negativamente porque lhe falta um sujeito ex qua fiat e não positivamente
por algum ser parcial perpétuo que ela tinha, fecha aspas. Porque a matéria não tem ser nem existência senão sobre a forma e dependente dela, pelo que, abre aspas, se tivesse algum esse incorruptível, seria mais perfeita do que a forma corruptível, que perde o seu ser, e pela corrupção substancial não haveria corrupção simpliciter, mas apenas ex parte, já que algum ser permaneceria na matéria totalmente incorruptível, fecha aspas. Quanto aos argumentos de João de São Tomás, eles não são falsos, mas permitem um esclarecimento. A forma corruptível é sempre mais importante do que a matéria incorruptível, porque a primeira é atual e a segunda é potencial, pois, como diz o ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A corrupção da substância é dita simpliciter, porque é a forma que lhe dá o ser atual, mas certamente nem tudo que compõe a substância é destruído, a matéria-prima permanece, que é incorruptível segundo sua potencialidade. Além disso, há razões para pensar que é também numericamente uno, porque observações cosmológicas modernas sugerem que, a princípio, toda a matéria do universo estava unida em um primeiro corpo muito denso, depois dividido quantitativamente e subsequentemente diversificado de acordo com várias essências. Ora, esse primeiro corpo, evidentemente, tinha um sujeito material numericamente único. Mas não é tão evidente que a divisão da quantidade possa dividir a própria matéria-prima, porque a quantidade é, em qualquer caso, o primeiro acidente e sua divisão afeta a substância acidentalmente, enquanto a matéria-prima permanece mesmo diante de mudanças substanciais. Portanto, parece que se poderia falar de uma unidade ainda numérica da matéria-prima universal, dividida em várias substâncias apenas em razão de quantidade. Esses argumentos são fortemente apoiados pelas propriedades que a matéria possui em si mesma. Dissemos que a matéria-prima é puro potencial, mas não está claro como o que é em si mesmo, em determinação absoluta, pode ser distinguido essencial ou numericamente. Além disso, dissemos que ela é ingerável e incorruptível, o que parece contradizer a ideia de que, através da divisão quantitativa de um corpo, duas matérias-primas são geradas a partir de uma, ou que, através da união de duas partes corpóreas, apenas uma das duas matérias-primas permanece, a outra será corrompida. A matéria-prima, ao contrário, parece ser essencial e numericamente a mesma para todas as coisas naturais. Se a análise mais profunda entre matéria-prima e quantidade, que faremos mais tarde, leva à afirmação de que todo corpo extenso é necessariamente composto de matéria-prima e forma substancial, a opinião sobre a incorruptibilidade desses corpos implicava que a sua matéria-prima não estava aberta em sua potencialidade a receber qualquer forma diferente daquela do corpo celeste sobre o qual existia. Nesse caso, a matéria-prima de cada corpo celeste seria essencialmente distinta das demais e da matéria-prima dos corpos corruptíveis. Mas observações modernas sugerem que todos os corpos do universo são corruptíveis e transformáveis uns nos outros, visto que parecem ser compostos dos mesmos elementos. Portanto, a própria matéria-prima está aberta a todas as formas dos corpos naturais. Embora nos processos naturais não seja possível que qualquer coisa ocorra após a outra, mas sim que cada substância seja gerada a partir de certos determinados e corrompida em certos determinados, essas diferenças não podem ser atribuídas à própria matéria-prima, que é pura potência passiva, totalmente indeterminada, mas devem ser atribuídas aos poderes ativos dessas mudanças. Portanto, a matéria-prima considerada em si mesma, na medida em que está em potência, ordena-se indistintamente a todas as formas de substâncias naturais, e não mais a uma do que a outra. Daí devemos concluir que a própria matéria-prima, na medida em que está em potência, é una e única. Abre aspas, a matéria daquelas coisas que se transmutam entre si é, em alguns aspectos, a mesma e em outros é distinta. Como sujeito, então, é a mesma, e é isso que o filósofo diz, que o que está subjacente ao mesmo, qualquer que seja o ser, porque não é ser em realidade, mas em potencialidade. Fecha aspas. Objeção. Parece inadequado dizer que a matéria-prima é multiplicada pela quantidade, se a quantidade é um acidente recebido pela substância, o que pressupõe matéria já constituída sobre uma forma substancial. Por essa razão, muitos aristotélicos, como Avicebron, sustentaram a pluralidade das formas substanciais, atribuindo à matéria-prima, primeiro a forma corpóreis, que explicava a alegada primazia da quantidade, e depois recebendo as demais formalidades que situavam a substância nos vários gêneros e espécies. Sem cair nesse erro, não deveríamos antes atribuir a multiplicidade à própria forma, na medida que a matéria é ordenada em múltiplas formas? Resposta. A própria matéria-prima é ordenada a multiplicidade de formas, de maneira indeterminada e indistinta, de modo que, se nada mais for levado em consideração, poderia estar sobre uma forma ou outra, mas não sobre duas formas ao mesmo tempo, pois ela mesma é uma. Mas deve ser considerada dividida em partes quantitativas, de modo que uma parte receba uma forma e a outra, outra. E não pode ser considerada dividida em partes se não for afetada pelo acidente da quantidade.
E não é inconveniente pressupor a intervenção da quantidade sobre a matéria-prima antes da forma, porque, embora todos esses princípios tenham uma certa ordem e essência, sendo a matéria a primeira, a forma a segunda e a quantidade a terceira, eles não a têm em existência, visto que os seres existem completos e determinados em toda a sua individualidade, em substância, quantidade, qualidades, etc., e são gerados e corrompidos como um todo. Além disso, como diremos ao falar das causas, matéria e forma são causas da substância e causas adjacentes, de modo que, assim como os efeitos sobre a matéria e sobre as propriedades da substância decorrem da forma, também os efeitos sobre a forma e sobre outras propriedades da substância decorrem da matéria, sua extensão quantitativa em primeiro lugar. No entrelaçamento de causalidades, segue-se que, como dissemos, a quantidade tem uma relação mais próxima com a matéria segundo S do que a própria forma substancial. Portanto, não há problema em considerar que, primeiro, a matéria é multiplicada pela divisão da quantidade, e, em seguida, cada parte é diversificada pela forma, uma vez que tudo ocorre simul segundo S, de acordo com o entrelaçamento da matéria e da forma. Deve-se dizer, então, que a potência, matéria subjetiva, é uma sed ratione mutei. A distinção não é caprichosa nem isenta de consequências. A natureza cotidiana da mudança substancial não deve nos fazer perder de vista a maravilha que advém do fato de uma substância se transformar em outra. E a maior maravilha, que surpreendeu os primeiros físicos, foi notar que todas as coisas se transformam em todas. A unidade da matéria-prima, em sua potência para todas as formas de substâncias corpóreas, estabelece uma espécie de parentesco próximo entre todas as coisas do universo corpóreo. Se não pode haver ação de um corpo sobre o outro, sem que haja alguma reação do outro sobre o primeiro, é porque ambos têm matéria-prima receptiva, não apenas a sua própria forma, mas sempre também a do outro corpo. Platão, Timeu, 50a. Abre aspas. Mas devo tentar falar mais claramente sobre esse assunto. Bom, se alguém mudasse figuras de ouro e as trocasse constantemente de uma para outra, se alguém apontasse para uma delas e lhe perguntasse o que é, o mais correto em termos de verdade seria dizer que é ouro. Em nenhum caso ele deveria afirmar que o triângulo e todas as outras figuras que surgem realmente existem, visto que estão mudando enquanto ele faz essa afirmação, e se contentar se eventualmente aceitarem, com alguma certeza ou designação, aquilo que tem tal e tal característica. E ele também aplica o mesmo raciocínio à natureza que recebe todos os corpos. Devemos dizer que ela é sempre idêntica a si mesma, pois não muda suas propriedades em nada. Pois ela sempre recebe tudo sem assumir qualquer forma semelhante a qualquer coisa que a penetre, visto que, por natureza, subjaz a tudo como uma cera macia que, sendo transformada e moldada pelo que entra, parece diverso em vários momentos, e tanto o que entra quanto o que sai são sempre imitações de seres impressas a partir deles, de uma forma difícil de conceber e admirável que investigaremos mais tarde. Platão, Timeu, 50b. Abre aspas. Quando o relevo deve ser de grande variedade, o material sobre o qual a gravura deve ser feita só estaria bem preparado se lhe faltasse todas as formas que deve receber de algum lugar. Se fosse semelhante a algo que envolve, ao receber o oposto ou aquilo que lhe é de todo relacionado, imitaria mal, pois também revelaria sua própria aparência. Portanto, é necessário que aquilo que deve assumir todas as espécies em si seja isento de todas as formas. Como acontece em primeiro lugar, com os óleos perfumados artificialmente, os líquidos que devem receber os perfumes são feitos para os serem o mais inodoros possível. Aqueles que tentam imprimir figuras em algum material macio não permitem nenhuma figura, mas primeiro o aplanam e o deixam completamente liso. Da mesma forma, aquilo que deve receber imitações de seres eternos com frequência e bem em toda sua extensão deve ser, por natureza, desprovido de todas as formas. Fecha aspas. Platão, Timeu, 51a. Abre aspas. Concluamos, portanto, que a mãe e receptáculo do visível se tornou completamente sensível, não é nem a terra, nem o ar, nem o fogo, nem a água, nem o que quer que deles nasça, nem aquilo do que estes nascem. Se, ao contrário, afirmarmos que se trata de uma certa espécie invisível, amorfa, que tudo admite e que participa do inteligível da maneira mais paradoxal e difícil de compreender, não nos enganaremos. Na medida que é possível compreender sua natureza, a partir do que foi explicado, poder-se-ia expressá-la da seguinte maneira. A parte que arde sempre se manifesta como fogo, a parte úmida como água, como terra e ar, na medida que se admite imitações destes. Fecha aspas. Santo Agostinho também tentou explicar matéria-prima ao distribuir a criação do céu e da terra. O céu, mencionado no primeiro versículo do Gênesis, designa para Santo Agostinho, como explica Gilson, uma matéria espiritual completa e definitivamente formada desde o próprio momento de sua criação, em suma, os anjos. Em oposição a essa matéria espiritual definitivamente informada, Deus criou a terra, isto é, uma matéria absolutamente informe.
Essas palavras não significam que Deus criou a matéria primeiro para revesti-la de formas no dia seguinte. Essa matéria não precede a criação do restante no tempo, pois tudo foi criado simultaneamente, mas a precede na ordem da causalidade. A voz não existe à parte das palavras articuladas, que são, por assim dizer, sua forma, e no entanto se distingue delas e a sustenta, da mesma forma, a matéria criada por Deus, sob o nome de terra, sem ser anterior às formas no tempo, as precede, no entanto, como condição de sua subsistência. Assim, completamente vazia de formas, não poderia ser o teatro das distintas variações, sem as quais vimos que o tempo é impossível, assim como o céu, isto é, os anjos. A matéria primeira não pertence à ordem do tempo, não conta entre os dias da criação. Embora nunca tenha existido a parte das formas que a revestem, a matéria informe não deve ser concebida como puro nada. Quando tentamos defini-la, só podemos concebê-la negativamente, negando-lhe, uma após a outra, todas as formas, sejam elas sensíveis ou inteligíveis, de modo que parece que só conhecemos ignorando-a, ou que somos reduzidos a ignorá-la para conhecê-la. Por mais indeterminada que seja, ainda é algo certo. É aquilo pelo qual os corpos passam incessantemente de uma forma para outra e, de certa forma, sua própria mutabilidade. É por isso que Santo Agostinho considera como vivendo uma espécie de vida miserável e tendo como sua apenas essa flutuação de uma forma para outra, na qual seu próprio ser se esgota. Assim entendida, de tudo o que é, a matéria-prima é aquela que se encontra o mais distante possível de Deus, porque ele é ser e ela é quase nada, embora não seja, no entanto, um puro nada. Destacando a influência da noção platônica da matéria-prima, L. Elders alerta, abre aspas, a matéria está presente em diferentes substâncias materiais e desempenha um papel em sua realidade, mas é um elemento diferente das coisas em cada caso. Em outras palavras, a matéria primeira no cosmos não é uma matéria coerente, como um material tênue, que abrangeria e penetraria todas as coisas, como o éter ou o espaço. No entanto, é sedutor representar a matéria-prima dessa maneira. Simplício pensava que Aristóteles designava a extensão dimensional pelo sujeito indeterminado, que ele chamava de matéria. Ele é claramente influenciado pela representação platônica do receptáculo. Felipe também considerava a matéria como extensão, mas como uma extensão determinada. Na Idade Média, o filósofo Avicebron de fato adotou essa opinião. Essa ideia é encontrada novamente em diferentes formas, mas absolutamente irreconciliável com a concepção aristotélica de substância. De fato, somente São Alberto Magno e São Tomás ensinaram a pura potencialidade da matéria. Na tradição platônica, e segundo Agostinho, Scotus e Occam, a matéria considerada em si mesma tem uma certa realidade. Para Occam, a matéria não poderia sequer existir sem uma certa forma. Por indução, porque não vemos que os corpos mais perfeitos têm maior tendência a permanecer existindo, visto que uma árvore vive mais que um homem e uma pedra dura mais que uma árvore. Por dedução, porque a matéria é em si mesma pura indeterminação e não tem uma ordenação para uma coisa ou outra. Toda a potência passiva, como tal, dá ordem a uma certa perfeição, mas não é determinada por si mesma, a uma maior ou menor participação nessa perfeição, assim como a madeira tem tanto potencial para uma cadeira áspera quanto para uma cadeira polida. Tudo isso provém daquilo que a determina. À primeira vista, há muitos acidentes que têm outros acidentes como sujeito, de modo que estes podem de alguma forma ser chamados de causas materiais. As relações são baseadas em paixões e qualidades passíveis, terceira espécie de qualidade, ou em quantidade, há qualidades que têm outra qualidade como sujeito, hábitos e disposições operativas. Primeira espécie de qualidade tem certos poderes ativos, segunda espécie de qualidade como sujeito, e outras qualidades têm quantidade como sujeito, cores, terceira espécie de qualidade e figuras, quarta espécie de qualidade. Mas, considerando tudo isso, o único acidente que pode ser considerado mais apropriadamente a causa material de outros acidentes é a quantidade. Verificaremos isso estudando a mudança acidental, que ocorre apenas em 3 situações: ou na quantidade, onde ocorre um movimento de crescimento e diminuição, ou na qualidade, um movimento de alteração, que ocorre apenas em qualidades passíveis, que tem a quantidade como seu sujeito próprio imediato, ou na localização espacial, em relação à qual ocorre um movimento local, que também depende diretamente da extensão. Obviamente, nenhum acidente pode ser sujeito de outro acidente em sentido estrito, porque não são em si mesmos, mas na substância, sendo somente a substância o verdadeiro sujeito de todos os acidentes, mas na medida que a quantidade é o primeiro acidente das substâncias corpóreas, e por extensão, abre a substância à recepção dos contrários, cabe à quantidade dizer que ela é quod an modo a causa material dos outros acidentes. Tanto assim é que, no milagre da transubstanciação, a quantidade permanece, extranaturalmente, cumprindo a função de sujeito no lugar da substância, que deixa de existir. Somente um corpo estritamente corpóreo pode ser transubstanciado, não poderia ser um anjo, que não tem quantidade, nem um ser
cujas formas substanciais não são totalmente determinadas pela quantidade, como diremos em nosso olhar sobre a biologia. As partes integrais são potencialmente parte do todo e podem existir de fato na forma total, quando integradas, ou na privação do todo, quando desintegradas. Elas são o verdadeiro sujeito material da forma total, ou perfeição, pois enquanto, em um sentido, as partes estão no todo, a mão no homem, em outro sentido, o todo está nas partes, como seu sujeito e recipiente. Uma está na cabeça, no tronco e nos membros. Na extensão corporal da molécula de água, pode-se distinguir que veio do oxigênio e do hidrogênio, mas os três elementos estão unidos de tal forma que nenhum deles tem forma substancial própria ou ações próprias. As propriedades e ações do todo são as essenciais da água. Por exemplo, as potencialidades que a água possui como segunda matéria, através das quais se abre uma multidão de opostos, frio ou quente, eletropositivo ou eletronegativo, etc., nada mais são do que as potencialidades da matéria-prima que não foram suficientemente determinadas por formas anteriores, a forma substancial e as formas acidentais subsequentes. Como dissemos, toda causalidade material, propriamente dita, tem sua raiz na matéria-prima, e a matéria-prima é sempre e somente o princípio entitativo da indeterminação e da sujeição. Ao definir, por exemplo, o que é calor, diremos que é uma agitação de moléculas, onde agitação, entre aspas, significa uma certa formalidade acidental e moléculas, entre aspas, o sujeito ou a matéria própria dela. Capítulo 2. Essência e causa formal. Há algo de novo no aquecimento da água, e certamente nem tudo é novo, pois a água, que era fria no início, permanece a mesma água quando está quente. O que permanece, já o estudamos, é a matéria dessa mudança, isto é, a água que não é nem fria, nem morna, nem quente, mas aberta a ser quente. E o que é novo, precisamente apontado, é o calor da água no final da mudança. Mas o calor é dado pela agitação média das moléculas da água no líquido. Portanto, a forma de calor produzida na água, graças ao aquecimento, que se distingue verdadeiramente do sujeito aquoso permanente, é o impulso médio maior, que é transferido por colisões de moléculas para molécula, de modo que, às vezes, uma para enquanto impele a outra, mas o impulso médio do conjunto é mantido. Ora, embora ninguém possa negar que o momento médio maior ou menor de um conjunto de moléculas implica realidades diferentes, também é evidente que não faz sentido falar da existência de um momento molecular médio sem moléculas impulsionadas, assim como não podemos falar da existência de moléculas sem um momento determinado. A forma calórica, então, é algo real, com uma entidade própria que realmente a distingue da matéria. Pré-existência. A forma substancial e acidental, que é ato, pré-existe e está contida de diferentes maneiras, tanto na potência ativa do agente, quanto na potência passiva da matéria, mas em nenhuma delas ela pré-existe e está contida, estando em ato, como está no fim da mudança. Na potência ativa, a forma e a perfeição pelas quais o agente opera pré-existem e estão contidas, como explicaremos mais tarde, a forma e a perfeição pelas quais o agente age. A figura de Moisés, que informa o mármore, através da obra de Michelangelo, estava contida na mente do artista, não como uma forma de mármore, mas como uma forma espiritual. O calor que aquece a água pré-existia no fogo, mas como calor ardente e não como calor aquoso. E na potência passiva da matéria, a forma também pré-existe e está contida, não em ato, mas em potencialidade. Michelangelo escolheu aquele bloco de mármore que tinha o tamanho e a textura adequados para uma escultura digna de sua arte. O fogo pode levar a água à temperatura que pode ser alcançada nele, que não é mais que 100 graus Celsius. E analogamente, na matéria-prima, dizemos que as formas de uma multidão indefinida de coisas pré-existem e estão contidas, mas apenas aquelas formas às quais ela está potencialmente presente, isto é, formas substanciais geráveis e corruptíveis, e dizemos que elas pré-existem apenas na medida em que estão no potencial, aptidão ou proporção que a matéria tem em relação à forma, o que não é existência real. Elementos e compostos inorgânicos podem existir por si mesmos como substâncias completas, mas retêm a aptidão e o potencial para serem incorporados a organismos vivos sobre várias almas ou formas vitais. É assim que se funda o gênero dos corpos. As estruturas orgânicas das plantas retêm o potencial para serem assumidas por almas sensíveis, constituindo-se como substâncias animais, o que estabelece o gênero das substâncias vivas comum a plantas e animais. O organismo animal está aberto à assunção por uma alma racional, o que estabelece o gênero animal. Corolário. A forma substancial é algo simples. A matéria-prima é simples em sua pura indeterminação. E a forma substancial também é simples como o primeiro ato. E o primeiro composto é a substância, na medida que se distingue dos acidentes. O adversário mais determinado de São Tomás nessa questão foi o regente dos frades menores, John Peckham. No processo de canonização de São Tomás, registra-se uma discussão solene entre os dois doutores perante os mestres, os alunos e o próprio bispo de Paris. Lá,
Peckham acusa com palavras bombásticas e infladas que se trata de uma inovação averroísta que se opõe completamente ao ensinamento tradicional. Mas essa não era uma ideia franciscana, pois o próprio São Boaventura sustenta, em um escrito posterior, que é insano est dicere que a forma última seja adicionada à prima matéria, sem nada que lhe seja disposicional ou potencialmente, ou sem qualquer forma interposta. Se São Tomás foi acusado de ser averroísta, foi porque outros averroístas, como Siger de Brabante em particular, que viveu de 1235 a 1284, também defenderam a unidade da forma substancial. Portanto, sustentamos que a distinção numérica é dada pela matéria, uma vez que a quantidade decorre da matéria, mas admitimos que é necessário esclarecer que o princípio da individuação numérica é a matéria-prima sob a quantidade, ou como dizem os escolásticos, signata quantitate. Abre aspas. Como a matéria em si mesma é indistinta, não pode ser que ela individue a forma recebida, exceto de acordo com o que é distinguível. Pois a forma não é individuada por ser recebida na matéria, mas à medida que é recebida nessa matéria distinta e determinada aqui e agora. Mas a matéria não é divisível exceto pela quantidade. Por isso, o filósofo diz, no primeiro livro da Física, que se a quantidade fosse retirada, a substância permaneceria indivisível. Portanto, a matéria se torna isso, determinada e assinada, conforme é sob as dimensões. Fecha aspas. Segundo, a forma é uma causa verdadeira e própria. O urso não gera uma alma de urso, mas um ursinho. O fogo aquece a água, produzindo água quente, e não o calor que reside na água. Embora se deva dizer que o agente e a matéria são também, em certo sentido, causas da forma, porque a forma é induzida pelo agente a partir da matéria e na matéria, no entanto, o que é causado ou efetuado é propriamente a coisa composta de matéria e forma. Não dizemos precisamente que a matéria é causada, mas induzida, porque ela não é, estritamente falando, algo novo, pois pré-existe na potência ativa do agente e na potência passiva da matéria. O que é novo, propriamente falando, é a recepção da forma na matéria, isto é, a composição do composto. A alma do urso não pode ser considerada algo novo na natureza, assim como não se pode dizer que seja a forma do calor. O que é novo é esta ursinha que começa a existir e esta água que começa a ficar quente. Se considerarmos substâncias puramente corpóreas, parece que ambas as questões devem ser respondidas afirmativamente. Toda divisão de quantidade em substâncias corpóreas também divide a forma substancial, visto que resulta duas partes, cada uma com unidade substancial. Além disso, pode-se observar que uma rocha numericamente única pode ser composta de uma infinidade de cristais de diferentes substâncias soldadas entre si, de modo que uma parte é cálcio, outra ferro e outra ouro. Parece que Descartes não estava errado a identificar substância e extensão. Respondamos apontando, em primeiro lugar, que a unidade e a simplicidade da forma substancial são mais evidentes nas coisas naturais mais perfeitas, isto é, nos seres vivos, e mais ainda nos animais do que as plantas. Falaremos sobre isso quando examinaremos a biologia. Em substâncias puramente corpóreas, mais imperfeitas, a forma substancial está mais intimamente ligada à matéria e, portanto, à quantidade que decorre da matéria. Em relação à unidade da forma substancial, devemos considerar, antes de tudo, a unidade da existência e não a unidade da essência, pois a função primeira e fundamental da forma é dar o ser. Nos corpos, a forte continuidade da quantidade é um indício de unidade substancial. Dois metais unidos pelo calor têm unidade substancial, enquanto se estiverem unidos pela viscosidade, não. A heterogeneidade essencial das diferentes partes é explicada pela doutrina da presença virtual de formas elementares na mistura que consideraremos ao estudar química. Primeiro, podemos distinguir o todo natural do todo artificial. A forma total do todo artificial não é real nas coisas, mas apenas na mente do artista, como uma forma exemplar, ao passo que o todo natural tem uma forma total real. Em uma bicicleta, por exemplo, a forma total artificial é o arranjo das partes, rodas, pedais, assento, guidão, para seu uso como veículo, mas a alavanca de metal que serve como pedal não tem uma relação real com o metal que serve como guidão, mas apenas na mente do artista do usuário. É uma questão completamente diferente considerar a bicicleta como um todo natural, cujas partes estão de fato conectadas por juntas fixas ou móveis. Todos os quantitativos são aqueles caracterizados por uma certa continuidade na extensão de suas partes. Podemos dividi-los em todos com partes fixas, como um martelo, e todos com partes móveis, como um par de pinças. Todos funcionais são aqueles cujas partes estão unidas por suas atividades ou funções, seja como sujeitos de uma paixão comum, como os filhotes de uma ninhada de gatinhos, ou como agentes de uma ação comum, como as abelhas de uma colmeia. A forma pré-existe em ato no agente e em potência no sujeito ou matéria.
A forma que constitui a quididade do composto depende das possibilidades passivas da matéria e das possibilidades ativas do agente e, portanto, ela existe apenas em proporção ao potencial passivo da matéria e ao potencial ativo do agente. O calor está presente no metal em proporção à capacidade calorífica do fogo que o aquece, menor se for madeira, maior se for acetileno, em proporção à capacidade calorífica do metal aquecido, menor no chumbo, maior no aço. Poder-se-ia dizer também que a forma atua sobre a forma contrária, expulsando-a do sujeito, assim como a forma do calor expulsa a forma do frio na água. Mas essa não é uma causalidade real da forma, pois não se deve pensar que a forma do calor atua sobre a forma do frio, extinguindo-a. Para que uma atua sobre a outra, elas teriam que entrar em contato e, portanto, teriam que coexistir ao mesmo tempo no sujeito, o que não é possível nas formas contrárias. A forma que atua sobre a forma contrária é aquela que pertence ao agente, que não tem razão de causa formal, mas sim de causa eficiente. É o calor do fogo que expulsa o frio da água. 4. Princípio da causalidade formal. Quais podem ser as expressões universais da natureza da causalidade formal? Assim como o princípio da causalidade geral, podemos considerá-las em relação à mudança e à contingência. Tudo que muda adquire ou perde uma forma. Tudo que é contingente é o que é por meio de uma forma. Esses princípios têm limitações análogas às indicações para a causalidade material. A primeira expressão se aplica às mudanças naturais, pois, por meio da criação, uma forma pura pode começar a existir, um anjo, que não se pode dizer que adquire uma forma. E também se pode dizer que os anjos são contingentes metafisicamente, mas eles não são o que são por meio da forma, visto que a forma neles não é um princípio determinante de uma determinada matéria, mas sim de formas puras. As fórmulas, portanto, se aplicam ao âmbito das mudanças naturais e da contingência física. A privação, considerada em si mesma, não é algo real, pois é uma falta ou negação, assim como a cegueira é a falta da visão, a escuridão uma falta de luz e o frio uma falta de calor. Mas como a privação pressupõe uma falta em um sujeito capaz, ela pode ser entendida de duas outras maneiras, nas quais não é mais puramente não ser, mas algo real, como o sujeito privado ou como a aptidão impedida. Assim, no primeiro sentido, a escuridão pode ser entendida como o ar desprovido de luz, a cegueira como uma pessoa privada de visão e o frio como material privado de calor. E no segundo sentido, podemos entender a privação como uma certa qualidade do sujeito que impede a aptidão para uma forma, como quando dizemos que a escuridão é o ar contido na opacidade, que a cegueira, devido à catarata, é a opacidade do cristalino, que o frio consiste em temperaturas mais baixas do que o ambiente. Primeiro, a intenção da natureza é sempre determinada por limites certos e definidos e não tende ao infinito. Ora, a multidão de formas é certamente determinada, mas a multidão puramente numérica não tem limite definido e tende ao infinito. Portanto, é compreensível que a matéria-prima seja privada de toda a multidão de formas substanciais existentes, visto que são finitas em número, mas não se pode pensar que seja privada da multidão de indivíduos possíveis da mesma forma substancial, porque é indefinida. Segundo, os poderes ativos e passivos naturais correspondem de tal forma que não apenas um poder passivo sempre corresponde a um poder ativo e vice-versa, mas o poder passivo se estende tanto quanto o poder ativo se estende e vice-versa. Ora, os poderes ativos dos agentes naturais não agem segundo a natureza individual, mas sim segundo a natureza específica, pois tanto o fogo quanto o urso não geram coisas semelhantes segundo sua singularidade individual, mas segundo sua natureza específica. Portanto, se o poder ativo busca a forma específica e não a forma numérica, o mesmo ocorre com o poder passivo e a privação. Terceiro, a privação, dissemos, é definida por sua relação de oposição à forma, de modo que a unidade ou multiplicidade da privação é a da forma. Ora, vimos que a forma é em si mesma una e comum a cada espécie, multiplicando-se à medida que é recebida pela matéria marcada pela quantidade. Portanto, a privação também é una para cada espécie, segundo sua própria razão. A individuação numérica decorre como um fato em razão da quantidade. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande. Obrigado a todos que assistiram, até mais.